E aí, pessoal, tudo bom? A gente continuando a aula aqui do terceiro ano, né? A gente vai para a aula de número 7. Não é a 7 ou é a 8? Acho que é a 8, tá? Que aí a gente estava estudando até agora, a gente está estudando na turma do terceiro ano, primeiro e segundo bimestre, a gente estuda a genética. Então a gente estudou o que? Os ácidos desoxirribonucleico. Vou tomar um pouquinho de água. Nada mais, nada menos que é conhecido como DNA, que é a molécula responsável para quê? Para dar nossas características, ok? Cor, altura. Então isso que expressa é o DNA. E a gente estudou os ácidos ribonucleicos, que é nada mais, nada menos do que o RNA, né? Estamos estudando essa parte aí. Então não esqueça esse conceito básico. E nessa aula de hoje a gente vai dar mais ênfase no RNA. Por vários motivos, porque a gente vai estudar um pouco de formação de proteína. Ok? E aqui a gente estudou essa parte aqui, né? Estudemos essa parte aqui. E a gente vai para algumas teorias, né? Alguns teóricos, não vou falar desse teórico, mas vou falar de algumas teorias básicas. A gente vai estudar a ligação peptídica. Então, o que é uma ligação peptídica? Né? Então, quando tiver uma ligação peptídea, eu sei aí só tem né? Ou ligação peptídea ou ligação polipeptídea. Tanto faz. Que é o seguinte, é a ligação, que é a ligação polipeptídea, a ligação entre proteína. Ou seja, eu tenho uma proteína, vou ligando com outra, com outra, com outra. Essa ligação que está entre uma proteína e outra, eu chamo isso de ligação peptídea ou ligação polipeptídea, como está escrito aqui. E aí a gente também tem que entender o que é uma enzima. Uma enzima é uma proteína. Eu falei para vocês que a gente tem a proteína em si ela é dividida em duas formas, que são proteína estrutural, que forma a estrutura do corpo, como você está com toda a sua estrutura, todos os seus músculos, tá certo? Forma todos os seus tecidos. Então essa proteína que está formando músculo, tecido é chamada de proteína estrutural. O nome já está dizendo porque está formando a estrutura do seu corpo. E a gente tem também a proteína funcional. O que é a proteína funcional? Que essa proteína funcional ela vai ser responsável para a função de algumas funções metabólicas. Ou seja, elas vão atuar no metabolismo. Professor, o metabolismo é o que? É a quebra e junção. Então, no metabolismo ele é dividido em anabolismo, falei isso, e o outro também é o catabolismo. Qual é a diferença do metabolismo para o catabolismo? O catabolismo significa o quê? Tem aqui, catabolismo significa quebra. Anabolismo significa junção. Então aqui eu tenho uma proteína, eu tenho uma molécula que vai estar quebrando e aqui eu tenho uma molécula que vai estar juntando para formar outra. Tá? Então não esqueça disso. Muito simples. Aqui a gente tem alguns cromossomos, né? Essa partezinha aqui azul foi destacada um loco gênico chamado HBD e aqui ó, outro loco gênico chamado HBA. HBB, B- e HBA. Ou seja, é esse gene aí que foi destacado nesse cromossomo, o autor destacou para dizer que isso aqui é responsável para formar a hemoglobina. Tá? Então tem uma parte do DNA lá do gene que é responsável para formar a hemoglobina. Ok? Não esqueça de uma coisa, que a gente tem essa parte aqui, ó, essa parte mais periférica aqui, ó, do cromossomo, é conhecido como heterocromatina. Ou seja, e essa parte aqui de dentro, vou destacar aqui, ó, mais no central do cromossomo, é chamado de eucromatina. Pessoal, como é que foi?
Qual é a diferença? Essa eukromatina aqui, ela é mais uma parte do cromossomo que está mais arranjada, está mais junta, onde tem mais DNA, então está mais condensada. E aqui, ó, a parte mais na periferia, ela está menos condensada, então a parte que está menos condensada. Então, sendo assim, dá para a gente dividir eucromatina e heterocromatina, tá? Muito simples. E aí a gente tem o que seguinte, as sínteses. O que é síntese na biologia? Síntese na biologia é uma formação. Formação de quê? Se eu falar síntese proteica, então formação de proteína. Se eu falo síntese de RNA, formação de RNA. Se eu falo síntese de DNA, formação de DNA. Tá certo? Então, síntese seria formação. Sei que síntese de DNA não é tão mais usado, mas se eu chamar assim, é uma formação. Então, síntese seria formação. E ligação peptídeo é uma ligação entre as proteínas. E aí, o que é que a gente tem que entender um pouco mais? Quando a gente está estudando genética, a gente vai se deparar com algumas nomenclaturas, tá? Que eu vou falar o nome como a gente encontra no livro e eu falo um pouco o nome usual. Eu tenho vamos pegar essa parte branca, essa parte aqui, tá? Rapidinho. Deixa eu só aumentar aqui para a gente poder escrever melhor, tá? Deixa eu só aumentar aqui rapidinho, tá? Não vou cortar vídeo não, porque aí fica ruim, né? Olha, quando a gente está estudando genética, a gente vai deparar com algumas nomenclaturas, como replicação, tá? A gente vamos ter também a transcrição, tá? E a gente vai ter também a tradução. Olha só, replicação, tudo isso eu estou me referindo, tá certo? A material genético, a RNA e DNA. Então eu tenho replicação gênica, transcrição gênica, tradução gênica, tá? Tô falando gênica porque gênica vem de genética, então de DNA. O que é que eu quero que vocês entendam? Que uma replicação, quando eu falar quando eu estiver falando na aula aqui, que eu falar de replicação, eu estou falando nada mais, nada menos do que uma molécula de DNA produzindo DNA. Professor, produzindo é uma coisa um pouco chata, mas para você entender, eu estou falando o seguinte: quando eu falar uma replicação, que é a palavra certa na biologia é falar replicação, mas a gente tem que usar sempre esse meio termo, falar numa linguagem que dê para a pessoa entender e uma linguagem biológica, né? Então, quando eu falar em replicação, né, eu estou dizendo nada mais, nada menos, uma molécula de DNA produzindo DNA. Assim, quando eu falar também em transcrição, o que é uma transcrição? Vai ser uma molécula de DNA produzindo, preste atenção, é uma molécula de RNA. Beleza? Quando eu falar na tradução, eu vou ter molécula de RNA produzindo proteína. Tá? Pronto. Para a gente entender o mais simples possível, isso aí é um resumo bem básico do que seria uma replicação, uma transcrição e uma tradução. Voltando lá, deixa eu diminuir aqui e vamos voltar lá para cima e voltar a explicação básica. Pronto. E aqui, opa. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais, um pouquinho. Tá aqui. Aqui eu tenho o tipo de RNA. Imagina o seguinte, se eu estou dizendo que uma transcrição, eu tenho a transcrição, eu tenho o DNA produzindo RNA. Então eu tenho alguns tipos de RNA, tá? Quais tipos de RNA eu tenho? Eu tenho o RNA ribossomo, tá?
tenho RNA transportadores ou RNA transportador, tá? E eu tenho RNA mensageiro. Esses três tipos de RNA que a gente tem, beleza? E aí, o que é cada um vai fazer? Deixa eu pegar aqui para a gente explicar um pouco mais simples, tá? Aí, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Olha só, vou pegar aqui, coloquei aí na tela. Imagine isso aqui, ó, essa parte aqui, que é uma molécula de RNA, tá? Beleza? E aí eu vou transcrever uma proteína, tá? Uma proteína, isso aqui é um RNA mensageiro, uma fita, né, de RNA mensageiro. E aí que eu vou formar, eu vou através aqui aqui vai ocorrer uma tradução. Eu tenho uma molécula de RNA e eu vou produzir proteína. Na molécula de RNA, a formação de proteína sempre vai do sentido 5 linhas, 3 linhas, beleza? O que é que vai acontecer? Olha, aí é o RNA, que está no sentido 5 linhas, 3 linhas, tá? E aí, o que é que eu vou encaixar agora? O RNA ribossomo, tá certo? Aqui está os codos, ó, codo. Codo é o que? Lembra que a gente é a base nitrogenada. A gente lembra que eu falei timina, citosina, uracina, guanina, e aí a gente tinha aquele codo. E tinha o anticodo, né? O anticodo seria o seguinte: tinina, né? Liga a tinina, liga a citosina e assim sucessivamente. Vamos lá. Então, olha o que é que vai acontecer, né? Aí eu tenho agora, olha, isso aqui isso aqui, essa aqui, ó, essa parte aqui é o RNA mensageiro, aqui é o RNA ribossomo. Percebe que o RNA ribossomo, ela vai ter duas, né? Ela vai ter duas partes, uma parte cis e uma parte trans aqui, ó. É um organelo, uma parte cis e uma parte trans. Ó, entrou aí a parte cis, né? Colou no RNA mensageiro, e aí, ó, tá certo? E aí o que é que vai acontecer? Está aqui o RNA transportador, que vai decodificar a proteína. Ele vai fazer o que? Ele vai encaixar no RNA mensageiro. Olha aqui os códigos uracema, tá certo? O RNA mensageiro está, o RNA transportador está aqui com anticódo, e aqui ele traz alguma base nitrogenada. Ele traz a uracema, a uracina, adenina e citosina. Tá aí para vocês, né? O que é que vai acontecer? Vai encaixar aqui, ó, uracina, adenina, adenina, uracina, citosina, guanina. Tá aqui essa parte azul aqui, ó, é o RNA ribossomo, aqui é o RNA mensageiro e aqui é o RNA transportador. E pronto, fez isso daí. Agora olha só o que vai acontecer. Agora eu vou vir com a outra parte do RNA ribossomo. Antes disso, ó, né? Aqui está, quando acontece isso, quando encaixa ali, né? Então, eu tenho aquela parte, eu tinha uracina, citosina e guanina. Então, vou formar aqui uma proteína, tá certo? Aqui, ó, então, vai formando a proteína. Ok? Que é a metionina. Pronto. Agora aqui, ó, olha só o que está acontecendo aqui. RNA mensageiro, que trouxe um código, o RNA transportador, que trouxe um anticódigo, que é esse anticódigo aqui, ele é de acordo com o código daqui, e aqui eu tenho uma parte cis do RNA ribossomo e a parte trans aqui, ó. Então vai simplesmente encaixar. Essa animação ficou ótima. Pronto. E agora esse RNA ribossomo ele vai andar aqui pelo RNA mensageiro. Essa parte aqui, ó, tá? Quando ele vai andando, vai soltando o RNA transportador, tá certo? Ó, RNA transportador, ele vai soltar aqui juntamente, e essa proteína ela vai se ligar à próxima proteína. Essa ligação aqui, ó, e o RNA transportador vai embora. E aí essa ligação aqui já é chamada de ligação peptídea,
estou ligando uma proteína com a outra. Isso aqui está representando as proteínas. Pronto. Percebe? Isso vai acontecendo, ó, um com o outro, né? Vai acontecendo isso. Percebe que cada um tem aqui tem um anticódon. O código aqui tem cada um tem o anticódon. De acordo com esse anticódon que vai transformar, que vai formar as proteínas. Percebe que as proteínas aqui, ó, elas têm de cor diferente, para dizer que as proteínas são diferentes. Claro que o anticódon aqui é diferente. E aí ocorre a tradução, né, de proteína, a síntese proteica. Dessa forma aí, formando a proteína linda, maravilhosa. Beleza? Então, voltando para a tela, né? Então, expliquemos tudo que é, qual é a função de cada um, né? O ribossomo tem uma parte cis e uma parte trans que vai transcrever em cima do RNA mensageiro. O RNA transportador, que vai fazer o quê? Que vai ser o responsável para transcrever o código e o anticódigo e formar a proteína. Pronto. Muito simples, né? Aqui, ó, está representando assim, ó, rapidinho, as ligações peptídea, proteína glicina, citosina, ela vai ligando um com a outra e vai formando proteína. Beleza? Muito simples. E agora a gente vai para uma transcrição gênica. Transcrição gênica, a transcrição, o que foi que eu falei? O que é transcrição? Transcrição nada menos, nada mais é do que um DNA formando RNA. Né? Então isso aí é chamado de transcrição. Como é que acontece isso? Olha só, pessoal. Veja essa figura aí. Eu tenho aqui, ó, né, nessa figurinha aqui, eu tenho aqui uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA, ela vai, algumas proteínas, a proteína vem aqui, ó, e aqui. Aqui vai formar uma forquilha, chamada na genética de forquilha. E essa parte aqui é chamada de bolha. O que é que acontece? Lembra que eu falei para você que a fita de DNA é uma dupla fita. Essa proteína ela vai abrir aqui, ó, a molécula de DNA como fosse um zip, tá? E quando abrir, o que é que vai acontecer? Essa proteína vai, com o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter o RNA polimerase, que é uma proteína, ela vai se ligar aqui, ó, tá? E à medida que for se ligando aqui, o que é que vai acontecer? Vai lendo aqui, ó, e vai formando o RNA, tá? Então vou formando uma molécula de RNA. Que RNA é isso aí? RNA mensageiro. Também forma o RNA transportador. O RNA começa formado dessa forma. Deixa eu ver que eu tenho alguma coisa aqui para mostrar mais para vocês. Espera aí. Né? Deixa eu ver aqui rapidinho, né? Porque não pode perder muito tempo não, vai ficar grande, né? Olha só, veja esse outro vídeo aí. Imagina aqui que é uma molécula de DNA, tá certo? Dupla fita, como eu estou falando, né? Então agora eu tenho aqui o RNA polimerase, vai se ligar aqui, tá certo? E o que é que vai acontecer? Vai ligar com a molécula de DNA. Antes disso, ela vai quebrar aqui no meio, ó, tá? Ela vai quebrar, vai abrir a molécula como fosse um zip, né? Ela vai começar a abrir essa molécula aqui, ó. Isso aqui é a molécula do RNA. Como ocorre a transcrição, tá? Então, ó, vai ocorrer uma abertura, ó, não sei se dá para você ver, uma bolha aqui, abriu, e aqui a base nitrogenada, ela vai fazendo o que? Ela vai se arranjando aqui, ó, tá? Ok, soltou o sítio aqui, ó, beleza? Pronto, uma parte mais rápida aqui. Tá, DNA polimerase, vai abrir aqui e vai o complexo aqui ativado, como é que eu digo, o RNA ribossomo, a base, não, desculpa, deixa eu tomar um pouquinho d'água.
aqui vai formar o RNA. Tá vendo? Ó? Formando o RNA. Ok? A base nitrogenada, né? A base nitrogenada vem aqui, ó, vai se ligando e vai formando o RNA. Então é dessa forma que ocorre a transcrição. E aí, ó, tá vendo? Mas aqui vai abrindo, o DNA transportador vai indo aqui e vai formando a fita de RNA. Belíssima, né? Lindo isso, essa parte aí. Não é isso? Pronto, beleza? Ok. Essa outra animação não ficou tão legal, né? Porque é em inglês. Não abriu a forquilha. E aí, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui os seres procarionte e os seres eucarionte. Eu estou falando de material genético, seres eucarionte e procarionte. Olha só, imagine aqui que nos procariontes, o que é os procariontes, pessoal? São as bactérias, né? Bactéria. A gente estudou isso. Vocês estudaram isso o ano passado. Imagina que aqui, nas bactérias, eu tenho uma fita de DNA. Vai ocorrer aqui uma transcrição, que uma transcrição é DNA transformando em RNA. RNA aqui, nesse caso aqui, é RNA mensageiro. Imagina que esse gene foi dividido em gene 1, gene 2 e gene 3. Tá? Nos procariontes funciona assim. O que é que vai acontecer? Quando ocorrer a transcrição daquela forma do vídeo, vai abrir a bolha e vai formar quando formar o RNA, vai formar um RNA só. Mas quando ocorrer a tradução, que é a formação de proteína, percebe que eu vou formar proteína diferente, ó, de acordo com o gene 1, gene 2 e o gene 3. Já no eucarionte, né, o que é que vai acontecer no eucarionte? Né, eucarionte são nossas células. Né, quem são os eucariontes? Somos os fungos, os mamíferos, as plantas, nós, né, que são os mamíferos, são as águas, algumas águas. Então o que acontece? Esse gene daqui, o DNA dele aqui, ó, tá? Eu tenho só um gene, gene A, que vai formar um RNA aqui numa transcrição. Esse RNA aqui, ó, vai formar um pré-RNA. Esse RNA aqui ele vai ser cortado e vai formar um RNA mensageiro. Isso daqui vai formar uma ligação peptídea ou uma proteína A. Tá certo? Então essa seria uma diferença da transcrição do procarionte e dos eucariontes, assim como também como a tradução dos procarionte e dos eucarionte. Aqui, ó, um gene bactéria, uma procarionte. Por que acontece isso? Aí a gente diz, poxa, por que acontece isso? Muito simples. Imagina aqui que eu tenho o DNA, que aqui eu tenho, ó, essa parte aqui, ó, formou essa parte aqui do DNA, formou essa ligação peptídea. Claro que aqui ocorreu foi a transcrição. Essa parte aqui formou essa parte azul e essa parte aqui formou essa outra parte. Tá certo? Eu tenho isso nas bactérias. Agora, nos eucariontes, na nossa célula, o DNA aqui, ó, tá? Ele é formado por parte exo, intro, exo, intro, exo e intro. Ok? O que é traduzido? O que é traduzido? Traduzido. O que é traduzido? Traduzido só é aqui, ó. Né? Deixa eu pegar aqui. O que é traduzido? Traduzido só vai ser a parte exo. O intro, ele não é traduzido. Então, eu vou colocar aqui o intro, ó. Não é traduzido. Não é traduzido. Tá certo? Ou seja, o RNA ribossomo, o RNA transportador, não vai ler essa parte aqui, ó. Então, essa parte aqui ela não vai formar proteína. O intro ele não forma proteína. Só quem vai formar proteína é o êxito. E o que é que acontece? Quando ocorre a transcrição aí, vai ocorrer um espaço. Espaço gênito. E o que é um espaço? É uma quebra. Ou seja, a proteína ela vai quebrar aqui, ó.
e vai retirar essa parte aqui, ó. Algumas proteínas, algumas enzimas, ela vai quebrar nos plásticos. Vai quebrar isso aí, vai retirar essa parte, ok? Certo? E como é que ocorre isso? Quem é que vai traduzir aqui? Vai traduzir só essa parte aqui, ó. O exo, o intro não. O que é que acontece? Ela vai vir aqui, ó. Imagina o seguinte, que aqui eu tenho o RNA ribossomo, ele vai vir, vai começar a fazer a transcrição. Quando ele transcreveu todo, né, isso aqui é um RNA e vai formar o que a gente chama pré-RNA mensageiro. Mas a gente está vendo que o que é que vai, no RNA mensageiro, lembra que eu falei o seguinte, que o intro, ele não é traduzido. Se o intro não é traduzido, o que é que acontece? A proteína ela vai se juntar aqui. E ele vai fazer o quê? Essa proteína ela vai se aderir uma a outra. Aqui, ó, formando essa alça. Quando forma essa alça, ocorre a splash, né? Que vai ocorrer o que? A quebra. O intro sai e fica só o exo, formando a molécula de RNA, aonde vai ocorrer a tradução. Tá certo? A tradução. Isso ocorre nos eucariontes. Ok? Beleza? E aqui a gente tem um splash alternativo. O que é um splash alternativo, né? Eu tenho aqui, ó, a fita de DNA. Foi transcrito tudo aqui, ó, tá? Mas a parte que vai servir para fazer a tradução, né? Vai ser só o exo. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai quebrar aqui, ó. E vai ficar só o exo e depois vai juntar, tá? Por que se chama splash alternativo? Porque se não acontecer isso, não vai acontecer a tradução da proteína, certo? Então, ó, por hoje tá aí a nossa aula dessa semana. Faça um exercício. Até a próxima aula. Tchau, tchau.